Nessa hora, meu irmão, minha irmã, está dando início ao nosso culto de adoração ao Senhor, culto de comunhão com o Pai, o Filho, o Espírito Santo, culto de comunhão uns com os outros, comunhão dos santos, comunhão com aquele que é o cabeça, nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, no livro do profeta Abacuque. Existe esse livro. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Glória a Deus. Tá um sanhaço aí. É um momento de reflexão. Preciso ter comunhão com as Escrituras. Abacuque capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos. Vamos ler de trás para frente. Capítulo 2, verso 20. Verso 20 de Abacuque, capítulo 2, diz o seguinte: o Senhor, porém, está em seu santo templo, cai-se diante dele toda a terra. Você está unido aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, naquilo que nós convencionalmente chamamos casa do Senhor, naquilo que nós convencionalmente dizemos que é o templo. E o profeta Abacuque, ele diz: o Senhor está no seu santo templo. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas nós podemos afirmar que essa palavra é uma verdade, que o Senhor está no seu santo templo, porque você está nessa noite reunido no nome dele aqui. Nós podemos afirmar que essa palavra é uma verdade, porque o Espírito Santo que habita dentro de você, o Espírito Santo que habita dentro de mim, e nós como igreja, como em comunhão, nós podemos afirmar que o Senhor está no seu santo templo. Nós podemos afirmar, porque a palavra diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Você está aqui para louvar o Senhor. Você já desde o princípio está louvando o Senhor. E se Ele habita no meio dos louvores do seu povo, o Senhor está no seu santo templo. E o profeta diz: cai-se diante dele toda a terra. Sinal de reverência. A única voz a ser ouvida nessa noite é a voz do Senhor. Ele está no seu santo templo. Ele está no meio da igreja. Ele está no meio de nós. Cai-se diante dele toda a terra, porque é o Senhor Deus quem fala. E nós vamos no verso 14. O verso 14 diz: pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. O Senhor está no seu santo templo. Cai-se diante dele toda a terra, porque a glória do Senhor, ela se encherá, assim como as águas elas cortam. A glória do Senhor, ela se encherá no meio do templo, porque Ele se faz presente. Ele está aqui. Ele quer falar no seu coração. Ele vai falar no seu coração. Nós vamos participar do momento de ceia, momento de comunhão com o Senhor. E é nessa hora que nós nos despojamos de nós mesmos. É nessa hora que nós limpamos toda a voz interior, deixamos somente a voz daquele que tem todo saber, todo conhecimento, dono de consciência. Somente Ele vai falar aos nossos corações nessa noite. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Enquanto você se prepara, enquanto você entra em sintonia com o Pai nessa noite, enquanto você prepara seu coração para o momento da ceia, o ambiente já está sendo preparado, o ambiente da adoração, o ambiente da redenção, da rendição, melhor dizendo, o ambiente onde nós vamos nos prostrar aos pés do Senhor. Assim como Maria, que escolheu a melhor parte,
convido você nessa noite a escolher também a melhor parte. A melhor parte é estar aos pés de Jesus. A melhor parte é ser ministrado por Ele. A melhor parte é esquecer a agitação do dia a dia e ficar em silêncio, ouvindo a voz do Senhor. Faça sua oração de dedicação, sua oração de entrega, sua oração de preparação. Que estamos nós, Senhor, que está a sua igreja, que está o seu povo reunido. Aqui estão, Senhor, aqueles que hão de herdar a salvação. Aqui estão aqueles, ó Deus Santo, que passarão a eternidade juntamente contigo. E nós nos reunimos nessa noite, ó Deus Santo, para mais um ensaio para a eternidade. Um ensaio, Deus, do momento que nós nos encontrarmos face a face. O momento do júbilo, o momento da celebração, o momento da adoração, o momento onde nós teremos a certeza de que valeu a pena ser fiel ao Senhor, valeu a pena servir ao Senhor. Por isso, nessa noite, ó Deus Santo, nós clamamos mais uma vez pela ajuda e a inspiração do Espírito Santo, para que tudo que nós façamos aqui nessa noite não seja, Deus, por conhecimento humano, por dados científicos, por métodos desenvolvidos por pessoas, por coaches ou por qualquer pessoa. Que haja aqui, Deus, um ambiente de espontaneidade, onde nós somos guiados somente pelo teu Santo Espírito. Coloca as palavras na nossa boca, Espírito Santo, que flua do nosso interior esse rio de águas vivas. Nós nos voltamos aos pés da cruz, nós nos rendemos aos pés da cruz e clamamos pelo teu perdão, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossa, muitas das vezes, arrogância, falta de tempo, negligência, indiferença. Nós nos colocamos na condição, Deus, de servos do Senhor. Nos colocamos na condição de dependentes do Senhor. E nós acessamos o Santo dos Santos. Nós acessamos o trono da graça nessa noite, onde nós encontraremos a misericórdia, onde nós encontraremos o perdão, onde nós encontraremos a resposta. Fala conosco nessa noite, Senhor, sobre a vida dos seus filhos e filhas aqui nessa noite. E cada um de nós sairemos daqui com a porção reservada do Senhor para cada um de nós nessa noite. Nada faltando, Deus, nada pela metade, nada em parte. Nós acessamos o todo. Nós queremos o todo do Senhor aqui nessa noite. Essa é a nossa oração, certo que o Senhor nos ouve. E de que o Senhor é capaz e fará infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. É o nome de Jesus, o nome sobre todo nome, aquele que tem todo o poder, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Seja grato ao Senhor por esse privilégio de mais uma noite nós podemos estar aqui, podendo adorar a Ele, podendo benzer a nome do nosso Deus. Eu conheço a soberania do Senhor nessa noite, a imensa majestade do nosso Deus. Quando você fechar os seus olhos,
todos os dias a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois disse o Senhor dos Exércitos: eu não vou abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha a maior abundância. Segunda Coríntios 9, a partir do 6, a palavra do Senhor nos diz assim: lembre-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quando dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém. Amém? Vamos às das primícias e depois os dízimos ofertados. Querido Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer, Pai, mais um privilégio de Deus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que tu fez. Em nome do Teu Filho amado Jesus, sendo tratado tudo que eu quero, Senhor. Que eu possa verdadeiramente abençoando, sabendo, Senhor, abençoa, Senhor, Pai, que o teu reino de Deus nos conheça. Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, também entrega a primícia encantada, Deus. Nós abençoamos, seu Deus, o segmento, desde o dia até chegar na cabeça, Pai. A família que eu receber esse alimento, em toda a solução. Aquela porta não existe, fecha aquela que você quer que seja fechada, Pai. Em nome de Jesus, abençoa poderosamente. Em nome de Jesus, eu venho falar para cada um nesta noite. Como você já está falando, eu continuo falando e ministrando cada mente, cada coração. Vem, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eles venham reconhecer que aqui é o lugar deles. Eles venham terem crise estar na tua casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o céu e o servo. Abençoa cada morador deste lugar, Pai. Abençoa que se já estiver aqui, se encontra afastado, Deus, em nome de Jesus. Vai em Deus para cada um deles. Nossa carinha, Deus, ó Deus da salvação. Deus que cura, Deus que liberta, Senhor. Em nome de Jesus, da honra e da glória, que é Deus santo nome. Eu venho falar com cada um de nós nesta noite, conforme o teu querido, Pai. Eu creio que o Senhor tem algo para cada um. Basta-nos verdadeiramente que só o Senhor é Deus. E creio verdadeiramente na tua palavra, que é santo e verdadeiro, Pai. Abre nosso entendimento, nosso coração para receber a tua palavra, Pai amado. Em nome de Jesus, assim que oro, Deus já jogar. Amém. Glória a Deus. Amém.
capítulo 2, lá no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 13 em diante, carta aos Colossenses. Aleluia, glória a Deus. E assim diz a palavra de Deus, no versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos em vossos delitos e transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de cobranças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz, exortando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Amém. Senhor, muito obrigada pela leitura da Escritura. É a verdade de Deus. É o que nós precisamos, é nela que nós nos encontramos, nos libertamos, nos fortalecemos, Senhor, e por ela nós somos edificados, restituídos. Senhor, somos também, Senhor, alertados muitas vezes, porque nós precisamos, Senhor, da Tua palavra que venha nos advertir. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, use dessa verdade para falar aos nossos corações, às nossas mentes, Senhor, mas em especial ao nosso espírito, onde nós nascemos de novo, e como a Tua palavra mesmo diz a respeito dela, ela é a espada do Espírito. Então, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, Senhor, faça a obra em nossas vidas, Senhor. Glorifica Teu nome nessa noite em que a mesa está preparada, Senhor, para a Tua igreja, onde o Senhor, ó Pai, derramou seu sangue, seu sacrifício. Então, que essa palavra ela possa fazer obra dentro de nós nessa noite, ela possa endireitar nossas veredas naquilo que nos é necessário, para que nada possa vir a tirar a Tua igreja da mesa, Senhor, mas de volta para a mesa, o Senhor possa nos colocar. Oramos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus, diante da palavra que nós acabamos de ler, aí em Colossenses, né? É uma epístola de Paulo à igreja. Texto que a gente costuma citar muito, falar muito sobre ele, e às vezes a gente fala por falar, né? E não pratica. Ou então a gente dá uma menor importância para essa verdade que está sendo lida aqui nessa noite. A Bíblia toda é a verdade. O fato a gente não pode fugir disso. Essa é a verdade. Toda a Bíblia é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a verdade de Deus. Mas nessa noite o Espírito do Senhor Deus, eu entendo assim, que o Senhor quer ministrar nos nossos corações esse texto. De acordo com esse trecho que nós temos, dentro de toda essa verdade, que é desde Gênesis a Apocalipse, né? E aqui Paulo está falando com a igreja, falando aos Colossenses, e ele faz um relato aqui que nós devemos guardar para o nosso dia a dia, porque a Bíblia não é para ser vivida de vez em quando, não é isso? É todos os dias. A gente depara com alguma circunstância, alguma situação, um desafio, não sei, alguma realidade a qual o Senhor nos leva a olhar de volta para a palavra, para que a gente possa endireitar a vereda, ou para que a gente possa andar, né, com fortalecimento espiritual, onde a palavra nos dá esse sustento. E aqui o Senhor fala através de Paulo sobre uma dívida, né? Uma dívida que era minha e era sua. E a palavra diz que essa dívida estava lá. No mundo espiritual, essa dívida estava gritando o nosso nome. Mas, graças a Deus que não foi pelo meu esforço, não foi pelo seu esforço, mas foi pela vontade, a bondade, a misericórdia de Deus, que nós somos alcançados por essa dívida hoje não tem preço, né? Aliás, já tem preço, mas ela não tem mais fundamento sobre nós, como anteriormente poderia ter que isso viesse a ter fundamento, mas a gente sabe que não. Então Paulo escreve à igreja
vida e ele fala de condenação. Que condenação é essa que pesava de forma espiritual sobre a igreja? Naqueles dias que ele estava falando para a igreja acerca do que estava sobre ela e do que Jesus estava fazendo por ela. Nós não estamos longe. A igreja, ela vai de geração em geração, né? As pessoas, é de geração em geração a descendência das pessoas. Então, sempre vai haver alguém precisando de que o benefício da palavra seja aplicado desde que conheça Jesus, para ter porque a pessoa possa tomar posse daquilo que o Senhor fez, desse cancelamento que o Senhor trabalhou, o Senhor efetuou. Então, que condenação é essa? Estava sobre mim, sobre vocês, e muitas vezes ainda está sobre as pessoas, porque elas ainda não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Ou então já reconheceram, mas por alguma razão, grande ou pequena, desistiram do Senhor. Largaram tudo e foram viver de novo aquela vida lá, outrora que Deus não se agradava. E se a gente parar e pensar, a gente fala, puxa vida, Jesus fez essa obra, expôs essa dívida, esse decreto. Eu não tinha esse direito, mas Jesus fez isso. Então isso tem que me dar força para não olhar para trás, ou não querer desanimar, ou não querer desistir. Que às vezes acontece isso. Vem uma situação aqui, outra ali, que pode ser que nos traz um desafio da desistência para nós. Um certo desânimo. Não vem um dia ou outro. A gente não está 100% toda hora, todo dia, não. Então, uma hora ou outra vem um pensamento ali e outro aqui. Mas a gente tem que se lembrar, Jesus já teve ali na cruz. Jesus já fez uma obra. Jesus já fez um cancelamento de uma dívida que estava sobre ele. E que cancelamento é esse? Morte eterna. O peso do pecado. De verdade, a gente não experimenta o peso do pecado da forma que ele realmente é. Porque todo esse peso Jesus carregou sobre seus ombros, levou para a cruz, entregou-se na cruz, e esse peso de nós, esse fardo foi removido. A palavra diz, em Romanos 3:23, que todos pecaram e foram colocados para fora da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, e a morte é eterna. Mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna. Amém. Então o Senhor tem de graça o dom para nós. E esse dom é a eternidade de Deus. Mas isso não foi fácil para Jesus, a gente sabe, né? Não foi fácil, não foi algo que Jesus fez com toda facilidade. Ele chegou ali, faltou ir para a cruz, vai ser tudo certo. Não, a gente sabe da história, a gente sabe do processo. E Jesus também sabia de todo o processo, de todo o peso do pecado, de toda resistência que a morte oferecia. Hoje não tem mais barreira, porque a morte pode ser física, mas espiritualmente ela está vencida. Porque Jesus estabeleceu essa vitória para nós. E de vez em quando a nossa mente ela se furta a isso, o inimigo tenta falar no nosso ouvido, e às vezes quer até fazer a gente desistir, mas não desista não. Quando isso vier a acontecer, lembre-se do que o Senhor fez. E não fez o que esquecer. Agora eu as suas próprias pernas, vocês viram para lá, a minha parte já está feita. Não, Jesus pagou o preço, Jesus levou o peso do pecado, Jesus trouxe a liberdade, que é isso que a palavra de Deus diz em João 8,16. Se você conhecer, nós conhecermos o Filho de Deus, reconhecendo o Filho de Deus verdadeiramente, você é livre. Conhecendo a verdade que liberta Jesus, você é livre. Depois em Gálatas 5, Paulo escreve também que foi para a liberdade que Cristo já nos libertou. Não queira voltar ao jugo de novo da escravidão que outrora você vivia. Então a palavra está sempre dizendo sobre o processo da liberdade conquistado por Jesus ali. E com esse processo da liberdade, aquele escrito da dívida não era um escrito de dívida só para agora, era para uma vida eterna. A condenação é eterna, ela não é só para esse momento. Então que a gente nunca se esqueça dessa liberdade que Jesus conquistou.
desse grande feito do Senhor ali naquela cruz, porque se Jesus não aceita isso, né, irmão? O que seria de mim, de você, porque diante da nossa incapacidade, porque nós somos incapazes de vencermos as nossas transgressões sozinhos e sozinhos. Nós somos incapazes de vencermos os nossos erros, os nossos pecados sozinhos. Nós não podemos nos limpar sozinhos, nós não podemos nos purificar sozinhos. Eu me limpo aqui, tomo banho, limpo o meu erro, meu pecado, não tem jeito. Se não é pela obra de Jesus, nós podemos ficar o dia inteiro pelejando, arquitetando, projetando como é que nós vamos libertar, não vamos conseguir, porque essa obra não está na pessoa do nosso Senhor, está na pessoa do nosso Jesus, está diante dele, então diante da incapacidade nossa, diante da nossa pequenez, a grandeza do Senhor, ela vem se mostrar de forma simples, porque todo o processo da cruz é doloroso, mas é feito por um homem simples, um homem justo, honesto, sem pecado algum, mas um homem simples, e que de forma simples pregou a verdade, ensinou a verdade, trouxe a verdade, estabeleceu a verdade, e foi com cruz na verdade, para mostrar para nós, olha, hoje tem um novo e vivo caminho para você. Esse caminho não tinha ajuda, né? Estava fechado. Mas agora tem um novo e vivo caminho que nos dá acesso à presença do Pai, que é escrito lá na palavra de Hebreus 10, 19 e 20. Ele nos consagrou um novo e vivo caminho, a saber, pelo seu sangue. Quando Ele nos dá esse direito de andar por esse caminho, o caminho da salvação, não é só a salvação, é nos levar diante do Pai, coisa que antes a gente não tinha esse privilégio. Agora a gente tem. Muitas vezes nós estamos olhando para Jesus, irmãos e irmãs. Eu falo, não, nós estamos olhando porque nós somos falhos, nós olhamos. Às vezes sim, olhamos como o Deus que cura, é verdade. O Deus que liberta também é verdade. O Deus que abençoa também é verdade. Tudo isso é verdade. Mas Ele é muito mais do que isso. Ele é vida eterna com Deus. É vida eterna com o Pai. Então é muito mais que verdade. Então a gente vai enxergar a glória de Deus, a majestade de Jesus, a soberania de Jesus. Para conquistar de forma simples, né? O que a gente, com todo esforço, nunca iria conseguir. Nunca, nunca. Por mais que a gente se esforce, nunca. E às vezes a gente se pega pensando, vale a pena andar com Jesus? Vale a pena servir Jesus? Ou alguém nos faz essa pergunta, né? Você anda com esse Jesus aí, olha só como é que está. Olha essa situação. É que o plano não é terreno. O plano é eterno. Então, o que está no plano terreno, todos nós estamos sujeitos a todas as intempéries dessa realidade chamada vida. Mas o plano vai além. O plano compromete a nossa eternidade. E por isso a gente precisa estar muito bem alinhado com Jesus, reconhecendo a nossa incapacidade, para que a gente possa todos os dias viver uma vida de arrependimento e confissão de pecados e deixar para trás essas coisas que preenchem nosso coração e muitas vezes nos fazem pecar e nos afastar do Senhor. Embora tenha sido escrito aqui, riscado, mas tem validade esse escrito? Tem. Mas para ter essa validade, a nossa vida tem que andar alinhada com o Senhor. Porque é o que adianta a gente saber a verdade, conhecer as Escrituras, entender as Escrituras, mas se a nossa vida não andar no arrependimento, se nós não formos aqueles e aquelas que confessam e deixam os seus pecados para alcançar a misericórdia de Deus, como está escrito lá em Provérbios 28:13, se a gente não confessar e deixar, não vai alcançar a misericórdia do Senhor. E às vezes a gente fica assim, a gente se arrepende, mas não confessa. A gente arrepende, confessa, mas não deixa lá. Tem que deixar diante do Senhor. Porque senão todo esse escrito de dívida, por tudo que está falado aqui, escrito, revelado, mostrado, provado aqui, vai ficar só no papel. É só na letra. E a Bíblia não é para ser só letra.
A Bíblia é para ser vivida. Ela é para ser praticada. Ela é um manual de práticas espirituais. E também humanas, porque existem coisas que a gente faz como ser humano. E a Bíblia traz relatos, né, de atitudes dos homens na terra, mas principalmente espiritual. É um manual prático de uma vida espiritual que quer morar no céu um dia com Jesus. E quando a gente vem para a mesa do Cordeiro, que já está posta para nós, desde que ele ali na cruz se entregou, a gente tem que colocar bem diante de nós uma verdade, irmãos. Não só tem um caminho aberto para o Pai, não só tem esse sangue que consagrou, mas a gente tem a garantia do perdão. Porque quando eu me arrependo, você se arrepende, você confessa, e eu também, como diz a palavra, deixamos nas mãos do Senhor. Ele vem então com todo amor e ele nos perdoa. Embora, eu acabei de dizer, o que adianta às vezes conhecer e não praticar? Será como um homem que olha o seu rosto no espelho e dali um pouco, diz o escritor Tiago, na carta de Tiago, dali um pouco ele se esquece do que ele viu. Então, não adianta ser só um ouvinte da palavra e não um praticante. Está escrito ali. Eu preciso fazer um esforço, não só para ouvir a verdade, mas para praticar a verdade, para que eu possa desfrutar, para que você possa desfrutar do perdão de Deus todos os dias. Todos os momentos que nós tivermos necessidade, nós possamos desfrutar. Ah, mas tem coisas na minha vida que parece que não vai haver a misericórdia de Deus. Isso aqui que eu fiz, não existe isso ou aquilo, esse apontamento. Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele é fiel e Ele é justo para perdoar pecados e purificar nossos corações de todas as nossas injustiças. É sinal de que eu não vou pecar, você vai pecar uma hora ou outra. É sinal de que nós vamos cometer algumas injustiças aqui e ali. Mas quando a gente confessa, o Senhor vem com misericórdia, Ele nos perdoa. E aí a gente toma posse de volta do escrito da dívida que está cancelado. Está cancelado. Para que a gente fica querendo buscar uma coisa que o Senhor já estabeleceu? O Senhor já determinou para a eternidade, está cancelado. Mas se a gente não tomar a direção e ficar vigilante, a gente perde essa posse do que o Senhor já garantiu para a vida eterna. E a palavra do Senhor diz para nós, aqui nesse texto, que o Senhor, Ele fez uma obra de triunfo sobre essa coroação, sobre essa direção que era dada para a humanidade. E a palavra mesma diz, né? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Lá em João capítulo 1, o escritor diz isso. Ele era a luz dos homens e ele veio para iluminar os homens. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Pelo que então, todo aquele que é nascido dele, né, por obra e graça do Espírito Santo, não nasceu da vontade do homem, não nasceu da vontade da carne, mas nasceu pela obra do Espírito, que nos levou e nos colocou em Jesus outra vez. Porque fez o processo da reconciliação e nos deu a condição de reconhecer quem a gente era, quem a gente é e onde a gente vai chegar. Pelo menos é para isso que a gente está tentando caminhar. É nessa visão que a gente está lutando para chegar. Se não estamos, precisamos refazer o caminho do Calvário, precisamos refazer o caminho das Escrituras, enxergar todo o projeto de Deus executado com excelência e graça na pessoa do Senhor Jesus, porque para nós é fácil falar de Jesus, a gente né? Falar de uma situação e viver é totalmente diferente. E Jesus é tão glorioso, que Ele, quando fez tudo isso, não queria que eu e você precisássemos passar pela dor que Ele passou, por tudo que Ele vivenciou. Ele mesmo escolheu riscar a dívida. Podia mandar cada um riscar a dívida, né? Vai lá, vai no preso lá, se vê como é que faz, você mesmo paga.
Mas não é assim que funciona. Existem algumas religiões que é dessa forma, né? Precisa de uma graça, do favor, né? Quanto que é? Tem que pagar tanto. Aí me dá tanto, dá isso, dá aquilo, ou faz umas ofertas lá para alcançar algum favor daquilo que a pessoa quer. No começo da igreja, né? Igreja primitiva, bem muito lá atrás, existia ainda existe, né? Uma doutrina, né, de uma igreja, onde os líderes da igreja eles vendiam um pedacinho do céu, que se chama indulgência isso. Então você quer ir para o céu? Muito fácil. Custa tanto, né? Você quer ir para o céu? Só você pagar 100 mil reais, né? É baratinho, né? Você paga lá tanto e se garante um pedacinho do céu. Isso que eu estou te falando não é história da Bíblia, é história dos homens. Se você buscar na história secular, onde se estuda a história na escola mesmo, fala sobre isso. Então era direcionado para as pessoas uma obra de engano, e quem não quer pagar para ir para o céu? O inferno ninguém quer ir, né? Então, vamos dar um jeito, vamos pagar um pedacinho do céu. Por desconhecer as Escrituras, onde Jesus fala, né, em João 14, eu vou para o Pai. Não se turbe o vosso coração. Eu vou para o Pai, para onde eu vou preparar morada para vocês. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quantas vezes a gente esquece essas palavras tão repetidas que a gente escuta na igreja? Mas o Espírito Santo vai trazendo a nossa memória. Eu não preciso pagar pedacinho do céu, eu não preciso pagar uma quantidade de oferta para alguma coisa, para alguma entidade, para alguém chegar e falar: você está recebendo a sua vitória, você está abrindo uma porta para você ter isso. Não, porque o que Jesus fez está estabelecido, e é uma obra perfeita e uma obra completa. Pode demorar um pouquinho? Pode, porque Ele prova a nossa fé, e Ele não tem obrigação de fazer tudo na hora que a gente quer, até porque vai forjar em nós um caráter de maturidade cristã, para entender muitas vezes a dinâmica do reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a gente não precisa pagar coisas, até com a nossa própria vida, como algum sistema, né? As pessoas religiosas, as pessoas, elas matam em nome de Deus e elas morrem em nome de Deus. Viu lá as Torres Gêmeas, no ano de 2011? Tudo em nome de Deus, né, irmãos? Quantas milhares e milhares de pessoas morreram porque um grupo pequenininho de pessoas pegaram um avião e lançaram sobre as Torres Gêmeas e disseram que faziam aquilo em nome de Deus. Se você abre a internet, você vai ver um monte de gente sendo morta, mas eles falam que estão fazendo aquilo em nome de Deus. A gente precisa ficar mais firme com a palavra, ficar mais firme com Jesus, endireitar nossas lutas mais dentro do crivo da palavra de Deus, mergulhar mais fundo em Jesus, porque esse tem o endereço certo para a eternidade, porque Ele falou, não pode tirar uma vírgula e não pode acrescentar nada. Ele mesmo diz: céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Então é em Jesus. E a palavra de Deus diz para você: não tem título, não tem escrito, não tem nada. Mas olha, tem que fazer com que a sua vida ande de acordo com a vontade de Deus. Tem que fazer de acordo com a aprovação das Escrituras, de forma que Jesus realmente está sendo visto em nossas vidas, está sendo testemunhado pelas nossas atitudes. Porque muitas vezes nós não vamos mudar assim a palavra, né? Muitas vezes as pessoas vão vestir capas de um cristianismo que não existe, para poder, às vezes, burlar alguma coisa, enganar aqui, enganar ali, não sei, mas o evangelho genuíno de Jesus é um evangelho, às vezes, doloroso, mas é um evangelho que tem, eu gosto de falar preço, né, mas tem um certo preço.
está escrita que o Senhor escolheu tudo que era contra nós. Então, se as coisas, um dia a pessoa, né, vai embora e de repente não alcança o céu com Jesus, mas por que não alcançou? Não alcançou porque não observou as Escrituras. O Senhor Jesus falou isso: errais, porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus, porque elas é que testificam de mim. Então, quando eu não estou vendo, olhando, observando e mergulhando a vida nas Escrituras, a gente não está sabendo o que ela está falando a respeito de Jesus e o que ela está testificando a respeito dele. Que é exatamente um desses textos que nessa noite nós estamos analisando aqui. O Senhor já fez essa obra. O Senhor já triunfou sobre essa obra. É isso que o escritor diz: triunfando sobre principados, potestades, toda a dominação ali daquele momento, todo o império romano, todo o povo fariseu, saduceu, sei lá mais o que tinha naquela hora ali, e fora o mundo espiritual, né? O Senhor está dizendo, pela palavra, o Espírito está dizendo, expôs publicamente a vergonha deles, porque não é só a morte, porque morrer todo mundo vai morrer. Se é crucificado, se é doente, se é afogado, se cai de avião, todo mundo vai morrer do mesmo jeito. Mas o principal é que não só morreu, mas que ressuscitou. E na ressurreição, alguns também já ressuscitaram. Então não é o suficiente, mas é que morreu, ressuscitou, e a terceira e para sempre ele vive e ele reina. Então, diferencia ele de todas as pessoas. A eternidade de Jesus para nós precisa ficar guardada no nosso coração todo dia, igreja, porque existe um adversário, você sabe, que trabalha todos os dias para tentar nos confundir a mente e o coração, tenta nos roubar a fé e a confiança na palavra de Deus, tenta tirar de nós um coração arrependido, contrito e quebrantado perante o Senhor, tenta colocar em nossos lábios uma falsa confissão de uma coisa que confessa hoje e amanhã está praticando tudo errado outra vez. E vai praticando, que isso não é arrependimento, isso é remorso, né? Porque o arrependimento muda o nosso pensamento, e a gente não vai querer mais. A gente vai viver a prática da palavra, aceitando o que a palavra diz. Se o Senhor riscou, então agora eu vou andar vigilante com aquela conquista que ele fez na cruz do Calvário, porque é isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de voltar para buscar a sua igreja. E tem muita gente vivendo como nos dias de Noé, regaladamente, fazendo tudo como nos dias de Noé. Mas que não seja essa a sua realidade, não seja essa a minha realidade para viver como nos dias de Noé. Mas a sociedade está de cabeça para baixo, está revirada, tá? Ninguém está falando que não está, não. E a tendência é ficar cada vez pior. Quando a gente achar que tem coisa pior, tem outra pior ainda para acontecer na sociedade. Nunca ela não se sustenta só no que ela já tem. Ela vai produzindo mais aberrações e coisas absurdas e pecaminosas, mal cheirosas ao nariz de Deus. Mas nós não somos todo mundo. Você não é todo mundo. É por isso que a palavra traz para a nossa vida o princípio de santidade. Porque a gente não é todo mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Porque a gente sabe que tem não sei se você aceita bem assim, se é um juízo, né, que a gente vai ver, ele vem, mas tem uma sentença, ela pode ser decretada, mas também tem uma verdade que pode ser todo dia vivida com leveza, sem precisar passar por condenação, se a gente já foi riscado. Hoje só vai para o inferno ninguém. Essa é a verdade. Só vai morar no inferno para a eternidade quem decide essa verdade, para a verdade. Porque se os dele não o receberam, então isso se espalhou para toda a humanidade. Nós somos parte dessa humanidade que Jesus veio pagar esse preço. Então a gente pode viver a leveza da salvação, do Evangelho, porque as coisas do Senhor, escreveu o apóstolo Pedro, elas não são pesadas para nós. Andar com Jesus não é pesado, amar Jesus não é pesado, perdoar as pessoas não é pesado, amar todos não é pesado. Às vezes, ter que se humilhar perante alguma coisa não é
cuidando de nós. Todo o tempo Ele está tomando todo o cuidado para que a gente não venha se desviar. Quando a gente pensa, né, ou desanima, ou quer um pensamento, alguma coisa, a gente nem fala. Eu já vi o Espírito Santo usa uma pessoa, usa uma palavra, e aquela palavra vai direto naquele problema, naquela situação dentro de nós. Aquela verdade entra dentro da nossa alma de uma forma poderosa, e o nosso pensamento começa até a mudar de rumo. Por quê? Porque Jesus não tem prazer nenhum de dispensar ninguém. Ele disse: aqueles que o Pai deu, eu não vou dispensar de mãos vazias. E às vezes parece que esse dispensar de mãos vazias é onde eu vim buscar minha bênção na igreja, então estou levando. Então, para que leve mesmo, né? Eu vim buscar essa resposta, estou levando. Muito mais do que levar qualquer resposta terrena, é levar uma vida eterna por Jesus. Hoje, todos os dias, pensando nisso, porque uma hora Ele vai voltar. Está escrito, e o que está escrito, desde que isso está escrito na palavra, a Bíblia toda, quantas profecias já se cumpriram? Somente sobre Jesus, a gente já vai lá em Gênesis 3. Em Gênesis 3 já tem uma profecia sobre Ele. E de Gênesis até Jesus é muito chão, né? Mas se cumpriu. E quantas outras coisas já se cumpriram? E estão se cumprindo. Porque é que quando Jesus fala que vai voltar, não vai se cumprir. Vai se cumprir. Então, alinhe a sua vida com Deus. Não só hoje que você venha sentar à mesa do Cordeiro, eu também, mas que a gente possa alinhar a nossa vida. Não viver regaladamente, sabendo que tem um escrito de dívida, então eu posso fazer e acontecer o que quiser. Não, eu tenho que cuidar da minha vida, para que o escrito de dívida possa prevalecer sobre a minha caminhada, até a minha vida eterna com Jesus, a tua vida eterna com Jesus. Então eu peço nesse momento que você feche os seus olhos, fale comigo. Pode ser que essa palavra te levou em algum momento da sua vida, alguma situação aí que perante o Senhor precisa de um reconhecimento, de arrependimento e confissão e conserto. E tomada de posse do escrito que já foi riscado, crendo, que nós alcançamos a graça de Deus, veio sobre nós alcançamos a misericórdia do Senhor, que nós hoje somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores, por causa da obra da cruz que o Senhor veio concretizar. Vai orando, falando com o Senhor. Assim diz uma parte de uma canção, que fala quebrantado, diz essa canção: e merecida vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe-me a vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Então não foi por nossa causa, foi Ele que atraiu, foi Ele que te chamou, foi Ele que me chamou. Nós somos atraídos pelo amor tão imenso, para riscar essa vida, para cancelar esses escritos e decretos de morte eterna. O preço de Jesus para mim, para você é só: venha por amor, beba de graça da água da vida. Oh, aleluia. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar nossas vidas diante de Ti em oração. Teus filhos e filhas, Senhor, estão aqui, Senhor, ouvindo, recebendo a palavra da vida eterna. Senhor Jesus, obrigada porque o Senhor riscou esse decreto. Obrigada, Jesus, porque pela cruz o Senhor nos livrou da terrível condenação eterna. Senhor, éramos desgarrados, éramos perdidos e perdidas, pecadores e pecadoras sem nenhuma chance, mas o seu amor nos atraiu, nos trouxe arrependimento, tua graça nos salvou, tua graça nos alcançou, Senhor, e que a gente possa, Senhor, viver esta leveza do Evangelho, que a eternidade é com Jesus, que tirou de nós o peso da condenação e a dor da cruz. Oh, meu Deus, nós nunca vamos saber
quanto nos custou o preço da cruz, porque só Jesus sabe o quanto isso custou para Ele, mas nós nunca vamos saber, porque o Senhor teve esse grande amor por nós, de se colocar no nosso lugar, para nos dar uma vida eterna, que a gente, pensando bem, nem merecia, mas o seu amor e a sua graça, Senhor, derramados estão em nossas vidas, e nos deu mais uma chance. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por abrir os nossos olhos e nos dar o entendimento desta verdade de Jesus, que é também o nosso caminho e a nossa vida. O Senhor é tudo para nós, Jesus. O Senhor é tudo que nós temos, Jesus. Tudo que nós temos. Por mais que a gente tenha nessa terra algo bem precioso, nada se compara a esta dívida que foi cancelada com o preço da sua dor, da sua morte, da sua glória, e com a grandeza da sua ressurreição e da sua vida, Senhor, que vive para sempre junto ao Pai. E se em algum momento, Senhor, nós estivermos errando o caminho, vivendo, Senhor, uma vida de injustiça, o Senhor possa nos ajudar, como diz a palavra, perdoando os nossos pecados e nos purificando das nossas injustiças, porque o Senhor é um Deus fiel para cumprir o que está escrito na tua palavra. Eu oro por todos nós, inclusive por mim também, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Como você se colocar em pé, nós vamos estar consagrando os elementos da ceia do Senhor. Denilson aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Giovana, não, irmã Giovana. Nós vamos estar consagrando os elementos da ceia do Senhor. E que você possa estar totalmente disponível para a mesa. Amém? Senhor Deus, nós queremos consagrar a Ti pão, cálice, simbolizando, Senhor, a sua entrega poderosa naquela cruz, cancelando todo decreto, todo escrito da dívida, tudo que era contrário, todo principado, toda potestade, tudo aquilo que lutava para nos levar para uma vida eterna sem Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque aqui estão os elementos que mostram para nós o preço do cancelamento da dívida. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter a alegria no coração de comermos do pão, de tomarmos do cálice, Senhor, com alegria, recebendo o que o Deus Todo-Poderoso fez naquela cruz por nós. Senhor, obrigada pela sua graça que nos alcançou, nos livrou do peso do pecado e da condenação eterna. Pai, ao celebrarmos, Senhor, da sua santa ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor, até que o Senhor volte. Senhor, que nós possamos ser renovados, restaurados, Pai, recompensados, restituídos nesta mesa que está posta diante da igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você está na comunhão com Deus e com a sua igreja. Com a igreja, né? Você tem a liberdade de estar vindo à mesa. Com alegria pelo que Jesus fez.
Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória de Jesus Cristo, com decreto de vida eterna, comamos deste pão. Amém? Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança com o Senhor. Fazei isto todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Então, em memória de Jesus, eu convido você tomar deste cálice da redenção, da reconciliação e do perdão, em nome de Jesus. Tomemos todos. Aleluia. Vamos orar. Deus. Feche seus olhos, meu querido. Tem um coração grato ao Senhor nessa noite. Graças nós te damos, ó Deus, pelo teu amor que nos alcançou, pela tua graça, pela sua infinita misericórdia que chegou até nós, pelo nós ouvirmos a voz do bom pastor e nós reconhecermos a voz do bom pastor, essa voz suave, essa voz que nos traz vida, essa voz que foi ecoada através da cruz, e conforme a canção, essa cruz, pela cruz, nós somos atraídos, porque o seu amor ele nos constrange, esse seu amor ele nos atrai. Por isso, ó Deus, a única coisa que nós temos para retribuir ao Senhor é oferecermos a nossa vida em gratidão ao Senhor, é oferecermos a nossa vida em louvor ao Senhor. Como diz o salmista, que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Nós não temos nada para te dar, Senhor, nós não temos nada para te oferecer, mas nós entregamos a nossa vida, que é tudo que nós temos, as nossas primícias, todo o nosso ser, todo o nosso fôlego, como diz o salmista, em louvor e adoração ao teu nome. Nós te agradecemos, meu Pai Santo, por ter enviado o melhor que havia no céu, que é Jesus Cristo, o melhor que havia no céu, em favor de nós, em favor da sua criação, esse sacrifício que nos fez, que nos tornou filhos, que nos deu livre acesso, que nos deu novamente comunhão, que nos fez de novo, Deus, ter a esperança viva, o caminho de volta à comunhão eterna, o caminho à eternidade juntamente com o Senhor. Que no nome de Jesus, ó Pai Santo, o nosso olhar se volte somente para Ti, que nós não te esqueçamos na lida da vida, o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição, a esperança de que um dia a sua promessa plena ela se cumprirá, que um dia a promessa de que o Senhor virá para nos buscar, ela será verdadeira, fiel, porque o Senhor é o Deus de ontem e hoje eternamente. O Senhor não é homem para que minta, todas as suas promessas se cumpriram, e nós cremos que a promessa máxima, a última promessa, que é a promessa da eternidade contigo, ela também se cumprirá no teu santo. Por isso, ó Pai, guarda-nos no seu caminho, fortalece os nossos passos, fortalece, ó Deus, os nossos joelhos vacilantes, fortalece, firma-nos o nosso olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Uma igreja santa, uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa, é o que nós oramos, ó Pai. Graças por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá de fazer por nós e através de nós, sobre o seu povo, sobre a comunhão do seu povo, da sua igreja, tanto aqui como em todo e qualquer lugar na face da terra, onde existe alguém que se reúne em seu nome, que haja essa mesma intenção de coração, esse mesmo alinhamento, esse mesmo sentimento, esse mesmo espírito que é apenas um. Nós somos muitos, a diversidade dos dons, mas o teu Espírito é um só. Esse mesmo Espírito que nos inspira, esse mesmo Espírito que nos direciona, esse mesmo Espírito que faz-nos caminhar e nos mostra a verdade, nos revela a verdade de que não há outro caminho, de que Jesus
Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos chegando ao final. Nós vamos louvar mais um louvor. Adorar o Senhor vai dar um louvor. Vamos preparar a bênção. Dá vontade de fazer outra? Todos os dias, em nome de Jesus.
Assim oramos e te entregamos este culto com louvor, gratidão, adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Amém. Estamos encerrando.